Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Jefferson Siqueira do canal Reversão Quântica. Antes de começar com mais esse vídeo, eu gostaria de pedir para todos, não vai demorar um minuto para vocês, quem não for inscrito, se inscrever no canal, dar um like ou dislike, comentar, não esquecer disso, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, tá? Para a divulgação do vídeo, para que a plataforma do YouTube entenda que é um vídeo relevante, que passe para mais pessoas e que o canal cresça, entendeu? Então eu conto com a ajuda de vocês. Não esquece não, tá? De dar o like ou dislike, de comentar, de assistir, compartilhar se possível e comentar, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o terceiro vídeo da série O Novo Paradigma, o Novo Normal. E eu queria focar esse vídeo em uma perspectiva diferente, e uma pergunta que foi feita há algum tempo já, de um membro do canal. Ele fez uma pergunta para mim e eu na época não respondi porque, sabe, existem perguntas que são pegadinhas e para que se gere uma discussão longa, entendeu? E para que as pessoas venham expor as suas opiniões e tal. Isso não é, assim, vamos dizer, o foco principal. O foco principal é saber se a pessoa entendeu a mensagem e se ela quer dar continuidade no debate, entendeu? Então, num dos vídeos eu estava falando sobre música. E aí eu disse assim, que a gente tem que ouvir, procurar ver coisas edificantes e tal, e ouvir música de qualidade. E aí a pessoa perguntou para mim assim, o que é música de qualidade? Possivelmente essa pessoa queria que eu dissesse assim, é música clássica, o rock não presta, enfim, coisas assim para a pessoa vir e expor e discutir que o rock não sei o que e tal. Bom, mas hoje essa resposta ela tem que ser dada e ela é muito propícia nesse momento que a gente está passando, tá? Então é o seguinte, o que é música de qualidade? Qual a importância das frequências sonoras? Você vai responder essa pergunta a partir disso. Isso você vai responder por si só, a partir do que eu vou te dizer agora. Para que você entenda o que é música de qualidade, quais são o que são frequências sonoras, qual a importância delas, é necessário você entender como funciona o cérebro, o funcionamento do cérebro do ser humano. O cérebro ele trabalha de várias formas diferentes, mas as duas principais são por, como que eu posso dizer, por correlação e através de coisas que ele absorve e através da expansão dos caminhos neuronais. Então, para ficar bem simples, imagina que o seu cérebro seja como um teclado de piano. E você olha para o piano, ele tem, vamos dizer assim, vamos jogar um número aqui que eu nunca fiz essa pesquisa, mas digamos que ele tenha 72 teclas brancas. Só que isso é uma coisa subjetiva, que ele pode ter muito mais. Por quê? Porque existem sustenidos e bemóis que vão esticando, entendeu? Existem notas e mais notas e mais notas e mais notas e mais notas. É infinito. E o seu cérebro, ele também, o crescimento, a expansão dele é infinita. Você pode ir criando caminhos e caminhos e caminhos e caminhos neuronais. E digamos assim que você nasceu com, vamos chutar um número para fazer uma matemática aqui, com 10 caminhos neuronais. Quanto mais você vai aprendendo sobre determinados assuntos, você vai criando novos caminhos. Então você aprendeu a ler em português, você vai criar um caminho para essa língua. Você aprende outro idioma, você vai criar um caminho para esse idioma. Você aprende informática e vai criando caminhos. Aí você aprende a lidar com um programa X, você vai criando caminhos. Você vai jogar futebol, você aprende um outro caminho. Você vai ser músico, você vai abrindo caminhos, caminhos e caminhos e caminhos. Então, a nossa tendência é o quê? Que o nosso cérebro esteja sempre em expansão e criando novos caminhos. E a música proporciona isso, a criação de novos caminhos neuronais. Então, o que é música de qualidade? Música de qualidade não é o que ela diz na letra, a letra é só um complemento,
E também não é o ritmo, porque cada um tem o seu nayabim, cada um tem o seu ritmo pessoal, aquele que ressoa com o seu coração. Mas a música, ela tem a sua questão de harmonia. Então pode ser um funk dos anos 80, pode ser, enfim, pode ser jazz, pode ser rock, pode ser rap, pode ser o que for, música clássica. O importante é que ela te dê expansão de consciência através da sua expansão de caminhos neuronais. Então o que a gente está vendo hoje? Nós estamos vendo que as músicas estão sendo pasteurizadas. O que é a pasteurização de música? É você trabalhar com o mínimo possível de instrumentos, de notas musicais, não ter harmonia, ter batidas grosseiras. O que acontece? É a mesma coisa de você pegar um som. Antigamente se gravava em mono. O que era mono? Você gravava os instrumentos e tal, e quando você ia remasterizar e passar para um vinil, ele vinha numa pista só. Então ele vinha num caminho só. Então para você ouvir um vinil numa mesa de som com 72 canais, você precisava de um canal só, porque a música completa, com todos os instrumentos, passava por esse único caminho. Quando se começou a gravar em estéreo, o que aconteceu? As músicas foram gravadas em pistas. Então, para cada instrumento, se determina uma pista da mesa. Então, para o baixo tem uma pista, para o violão, para a guitarra, para a bateria, para a percussão, para as vozes, para o backing vocal, para os instrumentos de sopro. Então o que aconteceu? Cada instrumento foi por um caminho. Então se você quiser tirar um instrumento X da gravação, você vai lá e tira. Você vai e desliga aquela pista. É um exemplo bem simplório, mas para fácil compreensão. Da mesma forma é com o cérebro. Quanto mais a música proporcionar que você tenha mais caminhos para cada instrumento, para a harmonia dela, significa o quê? Que o seu cérebro está se expandindo. E você vai ter expansão de consciência. Agora, se a música está pasteurizada, o que acontece? Ele vai usar menos caminhos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela não vai te dar expansão. Ela vai te dar uma forma de regressão. Por quê? Porque ele vai usar menos caminhos. Ela vai te dar menos expansão de consciência. E de uma forma agressiva. Por quê? Existem músicas que têm uma batida pesada. Uma voz agressiva. Instrumentos inaudíveis, né, ali no meio. Numa pasteurização, numa maçaroca musical, o que vai acontecer? Você não vai ter expansão. Pelo contrário, você vai acabar cauterizando caminhos neuronais. Por quê? Porque a música está agredindo os seus caminhos neuronais. Então, nesse sentido, a música clássica é excelente. É excelente, porque ela tem uma infinidade de instrumentos musicais e com uma harmonia tremenda. Então você pega, vamos dizer assim, um funk, não tô generalizando, mas você pega um funk ruim, desses que se ouve, que aí hoje em dia a garotada de 18, 14, de 14 a 22, 23 anos, ouve, o que vai acontecer? O seu cérebro vai se acostumar com pasteurização. Não vai ter expansão de consciência, não vai ter expansão de consciência necessária para você. E aí o que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a fazer o quê? Pedir coisas desse sentido, coisas pasteurizadas, para que ele não tenha que forçar a expansão de consciência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os caminhos não vão ser criados. E esses caminhos, eles não são usados só para música. Eles são usados para a sua consciência, para você ter cognição.
Então, quando você começa a ouvir música pasteurizada, o que que acontece? Você não tem expansão de consciência. Os seus caminhos neuronais não expandem e você perde a cognição, a sua capacidade de entendimento. Por isso que, se você pegar um jovem aí que só ouça funk, por exemplo, ou rap de qualidade ruim, e você dá um jornal para ele entender, ou você vai colocar ele na frente de um noticiário para ele ouvir uma notícia, alguma coisa, ele não vai entender. É o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas veem os fatos e não conseguem entender. Por quê? Porque elas estão ficando com as mentes pasteurizadas ou cauterizadas. E isso não isso é feito de uma forma proposital. Isso é feito de uma forma proposital. Como que pode uma música de uma qualidade tão ruim, não vou citar nenhuma música aqui para não causar polêmica, ela vender e render àquela pessoa bilhões de views, bilhões. O cara fica rico da noite para o dia com uma música pobre, que está acabando com a sua capacidade de cognição. Por quê? Porque ela agride os seus caminhos neuronais, ela não cria caminho neuronal e a sociedade caminha para o filme Idiocracia. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí vem a questão das letras. A letra é um fator secundário, porque a letra ela é um complemento. Você pasteuriza a mente da pessoa e depois você acaba com a cognição dela. Ou então você manda mensagens subliminares na música. Vou dar um exemplo muito grande de uma música que eu odeio e que é um hino aqui no Brasil. E que essa música ela foi responsável por deixar milhões de jovens na zona de conforto, nas comunidades, nas favelas. É aquela música, aquele funk que fala: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Você já reparou que essa música ela é tocada em todos os grandes eventos? Foi tocada em abertura de Copa do Mundo, em abertura de Jogos Pan-Americanos, abertura de Olimpíadas. Tem um Criança Esperança, o pessoal já vai lá e toca essa música. Big Brother Brasil, sempre tem uma festa e essa música arrebenta e todo mundo pula. Isso é uma tremenda programação. Quando os jovens da periferia começaram a questionar, começaram a pensar em estudar, em sair da periferia, ou sair das comunidades ou das favelas, vem essa música e coloca o cara na zona de conforto. Ele olha para o redor dele e fala assim: não, eu estou feliz. Eu tenho que me orgulhar de ter a consciência que aqui é o meu lugar. Será que ninguém para pensar o poder que essa música teve de deixar as pessoas na zona de conforto, o cara feliz ali, sem ambição de sair? Isso é só um exemplo. Se eu fosse falar aqui, então imagina o que não se pode colocar de forma subliminar em músicas, em frequências sonoras, porque o nosso cérebro responde imediatamente à frequência sonora. Se você pegar, faça um teste com você mesmo. Pegue as músicas que você mais gosta e comece a ouvir uma a uma. Você vai ver que automaticamente, quando começa a introdução da música, você é remetido a alguma situação da sua vida. Porque é uma neuroassociação. Então a música cria neuroassociações. As imagens criam neuroassociações. Mas nesse momento nós estamos falando da parte sonora. Então você imagina... Você pega as músicas que você mais gosta, faz a sua playlist e começa a ouvir, você vai ver que você é remetido imediatamente ao momento X. É neuroassociação. Então, se você tem coisas que você consegue perceber, como essa dessa letra desse funk aí, como também tem coisas que você não percebe que estão sendo colocadas nas músicas pasteurizadas. Você acaba trocando um instrumento, né? Tirando, por exemplo, um contrabaixo da música, coloca uma frequência. E dentro dessa frequência tem uma informação codificada. E aí o moleque do nada está lá na escola, de repente ele fala: não, vou comprar uma arma. Vou vir aqui e vou atirar nos meus amigos. E as pessoas falam: nossa, mas ele nunca deu nenhuma pinta que ele ia fazer alguma coisa assim, ou que ele tinha algum problema psicológico desse sentido. Da onde será que veio esse comando?
O moleque tá lá, do nada, começa a assistir alguma coisa diferente, começa a aprender a mexer com arma, tal, vai na escola e pô. Mata um monte de gente, do nada. Então, você imagina o que uma frequência sonora pode fazer, se você está entendendo o que eu estou falando. E qualquer informação pode ser colocada numa frequência sonora. Até uma doença. Até uma doença pode ser colocada numa frequência sonora. Porque o seu cérebro faz uma neuroassociação e manda a mensagem para o corpo. Bom, pessoal, eu continuo, tá? Dá seu like, compartilha, se inscreve no canal e me ajuda nesse trabalho. Obrigado.